Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, povo abençoado. Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente, diretamente de Bogotá. Bom dia, bom dia, bom dia, Claudinei. Você foi o primeiro hoje, Claudinei. Bom dia, bom dia, bom dia, Arnaldo. Bem-vindo, Karen. Bom dia, Daiane. Bom dia, Kelly. Kelly Mouzinho, você está onde, Kelly Mouzinho? Me conte aí tudo. Bom dia, meu povo. Bom dia, bom dia. Aqui chove, aqui faz frio, aqui faz calor no mesmo dia. Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Bom dia, bom dia. Vai ser um litrão de Liftoff para esquentar. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, meu povo. Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, meu povo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bogotá tá frio, 14 graus agora. E eu aqui, ó, de bermudinha. Atleta. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Bom dia, Rivane. Bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Hoje vai ser uma live espetacular. Se prepare. Bom dia, Mônica Sayão. Cadê você, Mônica? Bem-vinda ali. Adriano, me conte tudo. Tá atrasada, Mônica. A gente já fez coisa e você tá aí ainda. Galerinha, ó, hoje vai ser um litro aqui, só pra gente começar a nossa live aqui, 1 litro de Liftoff aqui. Bom dia, meu povo, vamos lá, vamos começar a nossa live de quarta-feira. Já tô avisando, a gente quinta, sexta, sábado, domingo e segunda a gente não vai fazer live porque eu vou estar me divertindo e na segunda-feira eu vou estar viajando. Então amanhã a gente não tem live, daqui a pouco eu falo melhor isso. Amanhã eu vou estar indo conhecer um local chamado Catedral do Sal. Não sei se você já ouviu falar, mas daqui a pouco eu comento para você. Galera, vamos lá, vamos começar. A gente começa a nossa live sempre com um louvor, né? Esse louvor do Regis Danese, ele fala sobre Deus fazer um milagre na gente, né? E a pergunta é, você está preparado para receber um milagre de Deus, né? E às vezes a gente não se prepara para receber os milagres, né? E a gente tem que preparar, sabia? A vida é uma questão de preparação. Sucesso é preparação. E às vezes as pessoas querem que as coisas aconteçam de uma hora para outra, mas não se prepara. Nem se prepara para estar aqui na live. Não tem papel de caneta, não tem um caderno de anotação. Não sabe onde vai fazer na semana que vem. E hoje a gente tem um tema muito legal para essa live, então se prepare que hoje a gente vai ter muito conteúdo. Então vamos lá, a gente começa sempre com um versículo bíblico. E o versículo bíblico hoje está no livro de João, tá? João capítulo 3, versículo 3. Já mete o dedo no aviãozinho aí. Eu sei que agora no Brasil são 10 horas da manhã. Eu estou falando diretamente de Bogotá. Bogotá são 8 horas e 1 minuto. Tá frio aqui hoje, 14 graus, chove, para de chover. Tô vendo aqui um trânsito, galera. Se você acha que no Brasil tem trânsito, aqui o trânsito ele é assim insuportável. Para você ter ideia, rodízio de placa de carro é 3 vezes por semana. Se você tem um carro aqui, um único carro, você só pode sair 2 vezes por semana no carro. 3 dias o carro tem que ficar na garagem. Então é muito trânsito, mas é uma cidade maravilhosa. Se você não conhece Bogotá, vale a pena conhecer. Então vamos lá, o que que diz para mim, para você? João capítulo 3, versículo 3 diz o seguinte, Jesus estava dando uma resposta para uma pessoa, né? Para uma pessoa que teoricamente era conhecedor da lei judaica, né? E ele diz o seguinte, em resposta Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode vir ao reino de Deus se não nascer de novo, né? Essa é uma passagem bíblica muito conhecida e às vezes a gente não dá valor para isso, parece que é algo simples, né? Isso que Jesus está dizendo ali, mas Jesus utilizou, né, essa passagem bíblica, né, para mostrar que como é que a gente pode entender o poder da salvação na nossa vida, né? E é algo simples, né?
Nicodemos, que era um cara teoricamente conhecido, um cara estudado, um cara letrado, né? Ele era uma pessoa que fazia parte de um grupo dos religiosos chamado fariseu. Ele era um mestre da lei, ele conhecia tudo sobre a lei judaica, né? Mas ele era uma pessoa diferenciada, sei lá, tivesse curso mestrado, por exemplo, em uma determinada área, né? Mas para ele entender aquela parte ali do evangelho, né? E eu e você, se a gente quer entender um pouquinho mais como ter essa conexão com Deus, né? O que a gente precisa entender é que a gente tem que descomplicar um pouco a nossa vida, né? Eu estava falando agora, há um minuto atrás, eu estava falando com o Renato Mendes, membro da equipe de presidente da Herbalife. Renato está vindo hoje para Bogotá, chega aqui amanhã, e eu estava conversando com ele, né? Ele falou assim: Wellington, eu estava conversando hoje com o Henrique Varela, né? Que foi agora reconhecido como o novo chairman da Herbalife. E eu conversando com o Renato aqui, ele no Brasil, eu aqui em Bogotá, a gente estava falando sobre simplificar o nosso negócio. Nos últimos anos, nós complicamos demais o nosso negócio e a gente precisa simplificar, descomplicar, na verdade, tá? Então, o que a gente vai estar falando nessa live hoje é como que a gente pode aproveitar e descomplicar a nossa vida e ser uma pessoa muito mais produtiva e ter sucesso. Talvez, nessa passagem bíblica, né, o Nicodemos, às vezes ele estava ali preso àquelas convicções dele, e às vezes eu e você, a gente não sai do lugar, a gente não evolui, a gente não cresce, porque às vezes a gente está preso a algumas crenças antigas, crenças do passado, né? E a gente precisa entender, se a gente quer ter uma conexão melhor com Deus, a gente quer estar mais próximo dele, a gente vai ter que, quem sabe, nascer de novo. E nascer de novo é esquecer o passado, esquecer as coisas que às vezes nos machucaram, esquecer as coisas às vezes que nos impedem de crescer. E eu quero dizer para você que você nesse momento agora pode decidir, tá? Você pode continuar com as suas crenças do jeito que elas estão aí, achando que você está certo, ou quem sabe você fala assim: não, eu quero fazer isso de uma forma mais simples. Gente, conviver com Deus é algo muito simples. É só como se você estivesse batendo um papo com uma outra pessoa, né? E é assim que a gente conversa com Deus. Eu queria que você entendesse que muita gente fala assim: eu não consigo entender a Bíblia. Por isso que eu sugiro às pessoas, quando vão ler a Bíblia, né? Eu sugiro às pessoas a lerem a Bíblia começando por... Eu gosto de Provérbios, porque Provérbios tem um para cada dia do mês. Quando o mês acaba em 30, você lê 30 e 31, né? Se o mês é de 28 dias, você lê 28, 29, 30 e 31, né? Mas o importante é a gente entender que a gente precisa descomplicar. Então leia Provérbios, depois começa a ler o Novo Testamento, os 4 evangelhos ali são fáceis de entender, né? Não queira entender a parte difícil da Bíblia, não, mas a gente precisa entender uma coisinha só: a vida, na verdade, às vezes a religião, às vezes o nosso dia a dia complica a gente, mas quando você está com Deus, quando você está com Jesus, as coisas ficam mais simples, beleza? Vamos começar a nossa live. Hoje é a nossa live de número 1103. Muito bem, Sheik Patinga, é uma passagem bíblica que diz exatamente isso. Se eu não me engano, é o apóstolo Paulo que disse isso, né? Deixando as coisas para trás, eu sigo para o meu próximo, meu alvo, né? Se eu não me engano, foi Paulo que falou isso. Então deixa eu dizer uma coisinha para você que está aqui agora. A gente é sério. Se eu quero ir para frente, galera, eu preciso esquecer o passado, tá? Não dá. O passado é para a gente tirar ali, às vezes, alguma lição, mas eu não posso ficar preso no passado, eu não posso ficar vivendo no passado, eu não posso ficar, às vezes, aprisionado por algo que me aconteceu no passado. Eu vejo muita situação de alguém que magoou o outro no passado e a pessoa fica remoendo aquilo ali. Toda vez que ele vê a pessoa, toda que ouve a pessoa, toda vez que ouve o nome da pessoa, a pessoa fica constrangida, fica triste, fica magoada, e isso não leva a gente para lugar nenhum. Às vezes quem sofre, se alguém brigou com você e você tem raiva dela, quem está sofrendo é você, porque ela está lá fazendo outra coisa, está dormindo agora, está lá assistindo não sei o que, fazendo o que da vida, e às vezes a gente está sofrendo aqui. Então beleza, vamos lá, hoje a nossa live de número 1103. Eu esqueci de subir a live ontem, galera. As pessoas estão me perguntando: cadê a live de ontem? Eu esqueci, mas eu prometo para vocês que eu subo hoje quando acabar aqui. Hoje, bem dizer, eu estou com um dia livre aqui. Amanhã a gente vai estar indo para a Catedral do Sal, tá? Eu não sei se você já ouviu falar, mas existe uma catedral, só existem 2 catedrais no mundo nesse formato. Diz que é numa mina de sal, e você desce, tem uma catedral, diz que é um dos pontos mais importantes, mais turísticos que tem na Colômbia, e amanhã a gente vai lá nessa catedral de sal, né?
E na segunda-feira, quando a gente estava fazendo, eu vou falar disso aqui hoje, tá? Na segunda-feira, quando eu estava fazendo a agenda, né? Não fazendo agenda não, eu já tinha feito agenda no Brasil do que eu ia fazer aqui. Na segunda-feira eu falei para Tati, Tati, tem tanta coisa para a gente fazer, né? E aí, mas não vão nessa Catedral de Sal não, Tati, a Catedral é muito longe, é 1h30 para ir, depois demora 2 horas lá para ver a Catedral, né? E são as 7 horas, bem dizer, que você, um dia inteiro que você perde, né? Para ir ver essa Catedral de Sal. Aí Tatiane falou comigo assim, Tatiane é inteligente, tá? E a gente precisa aprender com Tatiane. Tatiane falou assim comigo, Wellington, só existem esse tipo de catedral em 2 lugares do mundo. Existe aqui em Bogotá, que fica em 1h30 daqui, na cidade aqui, a 1h30 daqui, e existe lá na Polônia. Qual que você prefere ir? Se a gente não for aqui em Bogotá, a gente vai lá na Polônia. Eu falei com ela assim, não, tá resolvido já, nós estamos aqui em Bogotá, é mais rápido, né? Então, deixa eu dizer para você. E às vezes a gente precisa aprender essa técnica de negociação da Tatiane, né? Podemos falar, eu uso muito essa técnica, né? Quando eu chamo alguém para participar de um evento da Herbalife, aí eu falo pro cara assim, ó, vai ter um evento aqui tal dia. Ah, não é muito longe para eu ir, na mesma cidade, tá? Aí eu falo assim, então tudo bem, mas no mês que vem nós vamos ter lá em Belém, no Pará, né? Ou então no mês que vem nós vamos ter em São Paulo, em Porto Alegre. Você prefere o quê? Ir aqui ou prefere ir lá em Porto Alegre? Então, Tatiane ensina a gente a fazer fechamento, beleza? Galera, vai metendo o dedo no aviãozinho aí, que hoje a nossa... Ai, Tatiane é sábia. Hoje a nossa live vai ser um tema muito importante para todo mundo aqui. Lembra que quarta-feira é a nossa live saindo da obesidade cerebral. O que quer dizer isso, Wellington? A gente precisa colocar em prática aquilo que a gente aprende. Então vamos lá, a gente sempre começa com uma frase do dia, anota aí, frase do dia é sobre sucesso. E o que quer dizer a frase do dia hoje para mim e para você? Frase do dia quer dizer o seguinte: sucesso não é uma questão de sorte, sucesso é uma questão de decisão. Vou repetir para quem gosta: sucesso não é uma questão de sorte, sucesso é uma questão de decisão. Galera, eu queria pegar essa live, eu quero e vou pegar essa live de hoje para a gente falar de um tema muito importante, né? Que é a preciosidade do tempo, né? E a maioria de nós desperdiça algo tão precioso, né? E é disso que nós vamos estar falando aqui hoje, sobre a preciosidade do tempo, como é que você pode usar o seu tempo de uma forma que vai trazer mais resultados para você. De vez em quando vocês vão me lembrando de tomar aqui minha bebida aqui, e espero consegui-la tomar durante toda a live. Galera, para quem está estranhando por que nós estamos fazendo live 10 horas no horário do Brasil, é porque eu estou em Bogotá, e em Bogotá agora são 8 horas da manhã. Eu não quis fazer 7 horas da manhã, que seria 9 no Brasil, 9, os espaços estão ainda com movimento. 10 horas agora é um horário mais tranquilinho, eu te garanto que essa 1 hora aqui vai valer a pena. Então, preste atenção agora, fica aqui na live ligadão aqui durante 1 hora, papel e caneta na mão, que a gente vai trazer conteúdo hoje, eu tenho certeza, conteúdo esse que, se você colocar ele em prática por 1 semana, você vai ver resultado. Se você colocar ele até o final do ano, você não tem nem ideia do que pode acontecer. E se você criar isso como hábito e colocar ele por toda a sua vida pode mudar completamente em termos de resultados. Então, o que é que nós vamos estar falando aqui hoje? O nosso objetivo aqui hoje é mostrar para você que está nessa live aqui sobre o poder que você tem de saber usar o seu tempo. O tempo é uma preciosidade. Todos nós, eu, você, Bill Gates, qualquer pessoa que você quiser conhecer, não importa quem seja, nós só temos 24 horas diárias. Por a gente saber que nós temos ninguém tem mais, ninguém tem menos, sabia? E por nós sabermos que nós temos essas 24 horas diárias garantidas todo dia, até no dia que a gente morre de forma inesperada, né? E aí a gente começa a... não dá pra gente pensar, mas aí alguém que te conhece fala assim: nossa mãe, como que ele perdeu o tempo dele, né? Mas como a gente só tem 24 horas e essas horas são certas, né? Tem algumas pessoas que não dão valor para essas horas, né? Porque, eu vou ter 24 horas mesmo, se eu não fizer hoje eu faço amanhã, se eu não fizer amanhã eu faço depois da manhã. Mas eu quero dizer para você, se você quer ter sucesso na vida, anota aí, você precisa valorizar o seu tempo. Meu amigo Magno Vieira, você tá onde, Magno Vieira? Você quer ir com a gente amanhã na Catedral do Sal? Eu acho que eu tenho uma vaga ainda no carro. Deixa eu dizer uma coisinha para você.
Eu queria que você agora nessa live, tá? Você pensasse nas suas 24 horas como se fosse algo precioso. Então, imagina que você tem algo que é muito precioso. Eu não sei o que você tem de mais precioso na sua vida. Imagina que você tem uma joia rara que é muito preciosa. Eu queria que você entendesse que as suas 24 horas, o seu tempo é tão precioso quanto uma joia rara. E a pergunta que eu te faço é: se você tivesse uma joia rara, você daria essa joia rara para qualquer pessoa? Você daria essa joia rara para uma pessoa que não merece? E a pergunta é: por que você está dando o seu tempo para alguém que não merece? Eu queria que você começasse a analisar como é que você está gastando o seu tempo no dia a dia. Você está lendo o quê? Fofoca, revista de fofoca? Não leio revista de fofoca não. Eu fico vendo a televisão. Vendo que tipo de televisão? Que tipo de programa? Entretenimento? Não. Eu fico jogando videogame? Não. Eu fico stalkeando a vida dos outros no Instagram. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aí você fica fazendo esse tanto de coisa, revista de fofoca, stalkeando a vida dos outros, jogando videogame, vendo coisa na televisão que não serve para nada. E aí depois de tudo isso, você se pergunta: por que eu não tenho tempo, né? E por que a sua vida não vai para frente? E a resposta é muito simples: você está pegando algo precioso que você tem e você está jogando fora, você está detonando. Deixa eu dizer uma coisinha para você aqui. Tempo você tem, tá? Todo mundo tem tempo. O que a gente precisa entender é que eu tenho feito com esse tempo, né? O que você tem feito com o seu tempo? Como é que você está aproveitando esse tempo? Você está aproveitando ele de uma forma construtiva, de uma forma inteligente? Deixa eu dizer uma coisinha para você que está assistindo essa live. Eu queria que você aprendesse uma coisa aqui agora. Anota aí, aprenda isso que eu vou te falar agora. Meu amigo Paulo Lino, como você está, meu irmão? Eu queria que você aprendesse uma coisa aqui. Na vida, o tempo todo, em qualquer área da nossa vida, em qualquer situação, o tempo todo, ou a gente está ganhando, ou a gente está perdendo, tá? Isso vale em termos de bens materiais, tá bom? E também vale de forma de qualquer outra coisa. Isso no seu relacionamento com sua esposa, ou você está ganhando ou você está perdendo. Profissionalmente, ou você está ganhando ou você está perdendo, né? Em termo espiritual, geralmente você está ganhando ou você está perdendo. Ou na vida é o seguinte: como é que as coisas funcionam? Ou você desenvolve ou você atrofia, tá? Tem gente que fala assim: eu não estou nem desenvolvendo e nem estou me atrofiando. Se você está no meio termo, está indo mais ou menos, levando a vida ali na meiotinha ali, na mais ou menos, sabe o que está acontecendo? É que você está atrofiando sem perceber, e a gente não percebe. Quando alguém fala comigo assim: a minha vida está estabilizada, eu fico com medo. Galera, a sua vida estabilizada é que nem aqueles equipamentos de UTI no hospital, quando fala assim, é que você está morrendo e você não está sabendo. Mas quando você está assim, aí é um bom sinal. Então deixa eu dizer para você: quando você acha que você está ali na vida mais ou menos, é que você está atrofiando e você está perdendo. Você está atrofiando sem perceber. Deixa eu dizer uma coisa para você: a maior parte das pessoas que assistem essas lives são pessoas da Herbalife. Vamos imaginar que pega aqui, Paulo Lino foi um dos últimos que comentou alguma coisa aqui. Paulo Lino tem mais de 20 anos de Herbalife, eu imagino, e eu posso garantir para vocês, nesses 20 anos que o Paulo Lino tem, nos meus 23, nenhum mês eu ganhei o mesmo tanto em relação ao mês anterior na Herbalife. Não tem uma pessoa que trabalha com Herbalife que ganhou o mesmo tanto. Às vezes você ganhou 20.385,45 centavos. No outro mês você ganhou 20.383,12 centavos. No outro, Paulo Lino tá aí. Tenho certeza que Paulo Lino nunca ganhou o mesmo valor na Herbalife. Ou é mais um pouquinho, ou é menos. Eu gostaria que fosse todo mês mais, nem que seja R$1 a mais. Mas a nossa vida é assim, galera. A gente precisa entender isso. Aqui, quando alguém fala que não, a minha vida está estabilizadíssima, isso é um perigo. E a gente precisa entender uma coisa, que com o nosso tempo é a mesma coisa, tá? E às vezes a gente está atrofiando aos pouquinho, e a gente não percebe o que está acontecendo na nossa vida. Muita gente fala assim: meu negócio não está crescendo, está estabilizado. Anota aí, o negócio, quando você fala que seu negócio está estabilizado, ele está caindo. E às vezes ele vai caindo pouquinho, muito pouquinho todo mês, mas depois de um ano, depois de 2
2 anos, depois de 3 anos, você vai ver o estrago que aconteceu. Então deixa eu dizer uma coisinha para você que está assistindo essa live. Se você é uma pessoa que reclama, se você é uma pessoa que fica ali na fofoca, né, se envolve em conversas inúteis e negativas, você está atrofiando. Vou repetir. Se você é uma pessoa que fica fofocando, se você é uma pessoa que se envolve em conversas inúteis ou então negativas, você está atrofiando sem perceber. Quando você está enchendo a sua cabeça de abobrinha, coisa que não vão te ajudar a ir para lugar, para crescer em nada na sua vida, que não está te levando para lugar nenhum, meu irmão, a pergunta é: por que você fica gastando o seu tempo assim, se é algo tão precioso que a gente tem? Eu estou falando que o tempo é algo precioso, como se fosse uma joia rara, e a pergunta é: como é que você está dispersando isso? Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós, seres humanos, a gente gasta sem perceber, sabia? A gente gasta dinheiro sem perceber, a gente gasta saúde sem perceber, e antes da gente, às vezes, querer alterar o nosso cardápio da nossa alimentação, antes da gente, por exemplo, querer controlar as nossas finanças, né? Antes da gente querer fazer algo radical, o que a gente precisa, primeira coisa, a gente precisa é organizar o nosso tempo. Para isso, você precisa mudar o seu comportamento, né? O seu comportamento atual. O seu comportamento atual está te levando para onde? Se você continuar fazendo a mesma coisa que você faz agora nos próximos 10 anos, como é que vai estar a sua vida? Meu irmão, deixa eu dizer uma coisinha para você. A sua atitude no dia a dia, ela precisa sair de um nível chamado inconsciente, de um nível irracional, daquele nível emocional que você faz tudo pela emoção, e a gente precisa fazer as coisas de forma consciente, de forma racional. Na hora que você entender isso, que tudo que eu faço, eu preciso fazer de forma racional, inclusive como é que você gasta o seu tempo, você não tem ideia dos resultados que você vai começar a ter. Deixa eu dizer uma coisinha para você. Uma boa forma de você fazer isso, tirar as coisas do inconsciente, tirar as coisas do irracional e trazer isso para o racional. Vamos dar um exemplo aqui sobre controlar a alimentação, né? Como é que eu posso saber se a minha alimentação faz mal ou não para mim? É se você falar assim, ó, eu gosto muito da maratona, tá? Tem os desafios de 21 dias, mas eu gosto da maratona, que a maratona é um período de 10 dias e dá para você fazer uma análise da sua vida em 10 dias, tá? Se durante 10 dias, por exemplo, você começar a anotar tudo que você come, né? Acordei de manhã, tomei um copo d'água, aí tomei meus tabletes, aí tomei meu shake, ou comi um pão com manteiga, comi um pão com ovo, comi uma macaxeira, não sei. Mas se você anotar tudo que você comer durante o dia, durante 10 dias, tá? Você vai entender por que você está ganhando peso ou por que você está baixando peso. Então, se você anota tudo que você come, o horário que você come, a quantidade de comida, faça isso aí por 10 dias. Um período de 10 dias, eu gosto da maratona que 10 dias, ela te conscientiza daquilo que você precisa mudar. Galera, no final de 10 dias, no final desse período, você vai ter uma ideia mais clara, né? Como é que você tem que ser alimentado, do que você precisa mudar. Porque quando você coloca no papel todas as suas alimentações e horários e você vê qual foi o resultado do seu depois de 10 dias, você vai entender onde é que você precisa mudar. Isso eu estou falando no caso de alimentação, mas isso também vale para as finanças. A gente já teve aqui o Benzruel 2 ou 3 vezes nessa live, né? E a gente já comentou sobre que a administração financeira, da mesma forma que às vezes está faltando dinheiro para você, mas se você começar durante 10 dias, faça 30. Eu acho que dinheiro eu prefiro que você faça por 30 dias, tá? Faça por 30 dias um levantamento de tudo que você gasta durante 30 dias. Eu sei que é trabalhoso, eu sei que é chato, mas quando você começa a anotar, estou gastando com transporte, estou gastando com alimentação, estou gastando com carne, estou gastando com plano de saúde, estou gastando com aluguel, com energia, com telefone. Quando você começa a anotar tudo que você faz, no final do mês, inclusive centavo por centavo, tudo que você comprou, tudo que você pagou, e aí nessa hora você vai identificar para onde é que está indo o seu dinheiro. Ou para onde que ele está indo? Ele está escoando ou não, né? Então, deixa eu dizer para você, eu sei que é trabalhoso, mas quando você faz isso e você faz, sabe exatamente o que está acontecendo com a sua vida, você não tem ideia como que isso é libertador. Você vai começar a mudar o seu comportamento, você vai começar,
eu estou falando para a saúde, mas isso vale para o relacionamento seu com a sua esposa no casamento. Começa a analisar como está sendo o seu casamento, que tipo de conversa que você tem com a sua esposa, qual é o tempo que você está dedicando para ela, e começa a anotar isso, anota por 10 dias, depois você dá uma olhada ali e fala assim, vem cá cara, o meu casamento com a minha esposa tá mal ou tá bem, é porque eu estou fazendo esse tipo de coisa aqui. Essa análise ela é fundamental se você fizer. Então deixa eu dizer para você, para isso é a mesma coisa, a gente precisa anotar aquilo que a gente está fazendo com o nosso tempo. Como é que nós estamos usando o nosso tempo? A gente está desperdiçando ou não? Mas quando você anota tudo que você faz com o seu tempo, minuto por minuto ou em sequência, está fazendo uma coisa, você anota, está fazendo outra coisa, você anota. O que você vai entender? Você vai analisar depois de alguns dias, uma semana, se você está desperdiçando ou não. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Não sei se você já parou para pensar, mas toda vez que você está fazendo uma determinada atividade e que você pega e você para fazer uma outra coisa, só esse processo de parar uma atividade para fazer outra, você já está perdendo tempo. Outra maneira de você tomar consciência disso, né, é você pegar, escolher qual o tempo que você vai estar fazendo para fazer, por exemplo, o seu planejamento à risca. Deixa eu dizer para vocês como que eu funciono, tá? Eu funciono da seguinte forma: todo domingo, geralmente, eu me programo a minha semana inteira. Então no domingo à noite eu já sei quem é que vai fazer as lives da semana toda, eu já acertei com quem vai fazer, eu já falei para a pessoa do horário, eu já dei uma ideia para ela de quais são os assuntos que nós vamos conversar, eu verifico ali todos os detalhes da minha semana, programo as minhas atividades, né? Eu foco geralmente nas ações que vão me ajudar a chegar mais próximo dos meus objetivos. Então é assim que eu planejo a minha semana no domingo. Então no domingo eu quero te dar uma dica aqui. No domingo você planeja toda a sua semana, ok? Já que nós estamos falando de administração de tempo, nós estamos falando que o tempo é algo precioso. Então no domingo você faz o seu planejamento. De segunda até sexta-feira você vai executar ali, executa as coisas que são importantes. Se eu não me engano, eu falei no story de hoje ou de ontem, nem lembro, mas eu disse o seguinte: 20% das suas ações produtivas elas vão fazer com que você tenha 80% dos resultados. Então, às vezes a maioria de nós, quando não faz as coisas que nós devemos fazer, sabe o que acontece? A gente começa a fazer as coisas urgentes, e toda vez que eu faço a coisa urgente, eu deixo de fazer as importantes, e as que vão me dar resultado, as que vão levar para onde eu quero, são as importantes e não são as urgentes. Acho que vale a pena até a gente falar disso daqui a pouco. Mas no domingo eu planejo ali, e planejo com o máximo de detalhes, tá? Deixa eu dizer uma coisinha para você que está aqui. De segunda a sexta a gente precisa executar e tentar executar do jeito que a gente planejou. No sábado eu preciso analisar, ver aqui quais são os resultados que deram. Tais resultados deram, o que eu podia melhorar, o que eu podia fazer diferente. Faça os seus ajustes. No domingo você planeja de novo, tá? Para você já vai melhorar um pouquinho. A sua semana que vem, se você faz os ajustes, ela vai ser mais produtiva do que a semana anterior. E aí você pega e faz a execução de segunda a sexta de novo, tá? Uma coisa eu posso dizer para você: a cada semana do mês, o que eu tento fazer é algo que me ajuda a chegar onde eu quero chegar. E aqui chegou um ponto importante da nossa live, às 8 horas e 26 minutos do Brasil, daqui de Bogotá, 10 e 26 aí do Brasil. Já mete o dedo no aviãozinho aí, que eu sei que essa live fora do horário, vamos bater 100 pessoas nessa live aqui hoje. Vamos, galera, mete o dedo no aviãozinho. Eu sei que esse é um horário ruim aí para quem está no Brasil, mas para mim, estou em Bogotá, agora já estava chovendo, agora já está com sol, trânsito aqui, que é uma confusão danada. Mas deixa eu dizer uma coisinha para você aqui, mete o dedo no aviãozinho para a gente bater logo 100 pessoas. Eu acabei de falar para você agora que a cada semana o que eu tento fazer é algo dentro das minhas ações, algo que me leve para onde eu quero chegar. E aqui está um dos grandes segredos para você ter sucesso na vida: saber onde você quer chegar e, o mais importante, seguir na direção daquilo que você quer chegar. Porque muita gente sabe até onde chegar, mas as ações do dia a dia não condizem com aquilo que você prega, com aquilo que você fala e com aquilo que você declara onde você quer chegar.
E a gente está falando isso aqui hoje, sabe por quê? Porque o tema da nossa live hoje é usar. Bem-vinda, Vanessa e Caio, diretamente de Minas Gerais. Deixa eu dizer para você, quando a gente fala sobre administração de tempo, tá? E você entende isso, que quando você sabe onde você quer chegar, né? E a gente planeja a nossa semana, esse pequeno passo que você dá de planejar sua semana no domingo, executar de segunda a sexta-feira e depois sábado fazer os ajustes, só esse pequeno passo você não tem ideia como que você vai ganhar em profundidade, em produtividade. Sabe o que acontece? Isso coloca você no foco daquilo que você quer. Você começa a fazer as coisas importantes em vez de fazer as coisas urgentes. E toda vez que a gente faz as coisas importantes, o que acontece? Isso nos ajuda a chegar no próximo nível. Isso nos ajuda a chegar mais próximo daquilo que ele quer. Eu não sei se você já ouviu falar, mas tem um estudo, né? Estudo acadêmico, né? Que, galera, muita gente não entende, mas é porque a gente é leigo, né? A gente às vezes está focado no nosso negócio, mas se você não sabe, tem estudo para tudo, galera. Tem estudo para saber como transformar uma garrafa dessa numa garrafa que gaste menos plástico e contamine menos o mundo. O tempo todo está tendo estudo, né? E tem um estudo acadêmico, chama-se sobre a ciência da interrupção. Wellington, existe alguém que fica estudando a vida dos outros porque a pessoa interrompe as atividades dela? Existe, galera. Existe uma ciência chamada ciência da interrupção do tempo. O que acontece nessa ciência? Esses estudos, eles demonstram que um trabalhador, ou qualquer um de nós aqui, não importa se é médico, advogado, engenheiro, dona de casa, estudante, distribuidor da Herbalife, diz que cada um de nós, a gente muda a nossa atividade a cada 3 minutos. Olha o que os estudos dizem, que nós mudamos as nossas atividades a cada 3 minutos. E uma vez que eu mudo a minha atividade, os estudos dizem que demora de 20 a 30 minutos para eu retomar a tarefa anterior. Wellington, como isso funciona na prática? Deixa eu dizer para você. Os estudos dizem que alguém está fazendo algo. Aí faz por 3 minutos focadinho ali. 3 minutos ele está focado, né? Gente, hoje com o mundo de tantas distrações, 3 minutos para o cara ficar fazendo uma coisinha só, ele é bom ainda, tá? Porque a maioria das pessoas que não são boas não ficam nem 3 minutos focado. Mas se o cara fica 3 minutos focado ali e depois para ele voltar naquele foco, os estudos dizem que ele demora de 20 a 30 minutos. Galera, vamos entender isso na prática para o nosso negócio, para a nossa vida, tá? Já que a gente está falando de tempo, tá? As consequências disso, elas são desastrosas. E elas podem ser mais graves ainda se a gente estiver falando de alguém que trabalha, por exemplo, numa segurança, na polícia, por exemplo, no corpo de bombeiro, alguém que é médico, né? Segurança e saúde, se o cara perder o foco do que ele está fazendo, caraca, pode ser morte, na verdade. Um médico, por exemplo, ele está ali, né? A minha mulher brinca muito comigo, que às vezes eu estou dirigindo, eu pego o celular, parou o sinal fechou, eu olho o celular. Aí ela pergunta assim para mim: se você fosse um médico, se você estivesse operando alguém, você pegaria o celular no meio da cirurgia de alguém? Eu falo com ela: não. Ou você gostaria que o médico que estivesse te operando pegasse o celular? Eu falo para ela: não. Tatiana é muito inteligente, sabia? Ela me faz umas perguntas que me põem para pensar. Mas deixa eu dizer para você, a gente tem que ter muito cuidado, porque qualquer distração, às vezes no nosso caso, no dia a dia, isso não afeta nada em termos de risco de vida, né? Mas para alguém que é da área de saúde, isso é complicado. Então, o que tem acontecido muito, né? O que tem agravado muito isso, das pessoas estarem displicentes, das pessoas estarem perdendo tempo, é a tecnologia que está chegando, é o mau uso dos smartphones. Gente, a maioria das pessoas tem utilizado o telefone de forma muito errada, né? É muita informação que chega o tempo todo ali, né? Toda hora é lançado ali, entra no Instagram, chega uma mensagem, entra no WhatsApp, entra uma mensagem, a cada minuto vai chegando um negócio para você ali e acaba a gente perdendo tempo. Deixa eu dizer uma coisinha para você, preste atenção no que eu vou falar agora. A única maneira de uma pessoa ser produtiva é se eu e você, nós tomarmos as rédeas da nossa vida. É a gente decidir de forma consciente como a gente vai utilizar o nosso tempo. Porque a maioria de nós
utiliza o nosso tempo de forma inconsciente, de forma despercebida. Na verdade, o tempo, ele escapa na nossa mão como óleo, como água. Se você encher uma mão de água, de óleo assim, ó, é dessa forma que o tempo escapa da nossa mão. Sabe por quê? Só que tem uma coisinha que eu queria que você entendesse. Você sabe por que as distrações, né, elas afetam a nossa vida? Porque a gente permite. Que eu e você, se a gente quiser, a gente tem permissão de falar assim, ó, não vou perder meu tempo. É porque você permite, que as distrações acontecem na sua vida. Deixa eu dizer uma coisinha para você. Tem gente que fala para mim, Céu, mas eu não tenho tempo para ler um livro. Mas tem tempo para ver novela. Tem tempo para ficar stalkeando a vida dos outros na internet. Tem tempo para conversar, jogar a conversa fora, falar de assunto que não leva para lugar nenhum. Deixa eu te fazer um pedido para você. Seja honesto. A partir de hoje, não diga que não tem mais tempo não, tá? Por quê? Porque se você começa a dizer que você não tem tempo, sabe o que você está dizendo? Eu mesmo sou uma pessoa assim, tá? E eu gosto de fazer essas lives que eu falo para mim aqui nessas lives, né? Às vezes eu falo assim, eu precisava de ter 36 horas no meu dia, eu precisava de ter 46 horas no meu dia, 48 horas no meu dia. Toda vez que eu falo que eu não tenho tempo, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou falando para o meu cérebro, estou dando uma ordem para ele assim, ó, você não tem tempo, você não vai conseguir realizar isso, né? E aí acaba que eu já falei para o meu cérebro que eu não tenho tempo, o que eu começo é enrolar nas minhas tarefas, né? Eu começo a distrair com facilidade. Deixa eu dizer para você, é assim que o nosso cérebro funciona. Então a partir de hoje eu quero fazer um convite para você. Comece a declarar agora, comece a declarar para o seu cérebro o tempo todo assim, ó, eu tenho tempo e eu vou conseguir fazer o que eu tenho que fazer dentro desse tempo. Sabe por que o nosso tempo não dá para fazer as coisas? A gente não dá para fazer as coisas é porque a gente fica fazendo outras coisas que não são produtivas. Às vezes a gente fica apagando incêndio de algo que a gente não teve disciplina no passado, e a gente não teve disciplina, as coisas não aconteceram do jeito que tinham que acontecer, e aí a gente tem que ficar apagando incêndio, a gente tem que fazer as coisas urgentes em vez de fazer as coisas importantes. Então, eu queria fazer um convite para você. E eu quero acabar essa live mais cedo hoje, tá? Porque afinal de contas eu estou de férias em Bogotá. Deixa eu dizer uma coisinha para você aqui. É muito importante isso. Eu queria te convidar, fazer um pedido para você, para mudar essa atitude, tá? Mudar a atitude do dia a dia. O mesmo tempo que você gasta com coisas inúteis, o mesmo tempo que você está dedicando a coisas que não vai te levar para lugar nenhum, você podia estar dedicando para ler um bom livro, você podia estar dedicando para fazer um curso. Sabe por que eu insisto com as pessoas para assistirem às lives? Não essas lives dessa semana que eu estou fazendo no horário de 10 horas, tá? Mas assistir às lives que a gente faz todos os dias. Hoje foi a live de número 1103. Assistir às lives 7 horas da manhã é porque eu sei que isso vai colocar a pessoa no ritmo, isso vai colocar a pessoa no caminho certo, isso vai direcionar a pessoa logo de manhã, porque se você tem uma direção logo no início da manhã, você tem grande chance de ser produtivo ao longo do dia. Agora, eu queria que você pensasse agora nas preciosas horas que você já desperdiçou na sua vida e continua desperdiçando. Por isso que eu falei que a live de hoje, ela pode ser uma live que pode marcar a sua vida para sempre, porque se você tomar decisões nessa live de hoje, que a próxima semana vai ser diferente de como utilizar seu tempo, o próximo mês, daqui para o final do ano, e você cria essa disciplina de administrar o seu tempo de forma correta, você não tem ideia como é que você vai ser muito mais produtivo. Você só precisa, Wellington, o que eu preciso fazer na prática? Você só precisa saber escolher bem como é que você vai ocupar as suas horas. Tem duas formas: ocupar elas com coisas que não vai te levar para lugar nenhum, ou então vai ocupar elas com coisas que te levam para o caminho que você quer chegar. Quando a gente começa a valorizar o nosso tempo, a gente começa a priorizar e fazer primeiro as tarefas importantes e não as urgentes, você não tem ideia como os resultados eles vão acontecer numa ordem que você não acredita. Galera, as tarefas mais importantes que a gente precisa fazer, geralmente como que eu posso trazer para vocês? Elas vão trazer resultados que as urgentes geralmente não trazem, tá? O que acontece com a gente é que a gente pega o seguinte, ó, eu tenho duas coisas para fazer, uma importante e tem uma que é urgente.
Aí o que eu faço? Eu dou preferência para o urgente, que eu tenho que apagar incêndio rápido, e pego a importante e jogo para amanhã, e eu estou dando um tiro no pé. Sabe por que eu estou dando um tiro no pé? Porque o que vai me levar a realizar meus sonhos são as coisas importantes e não são as urgentes. E toda vez que você faz a coisa importante, você já colhe o resultado na hora. E quando você colhe o resultado na hora, você se sente mais poderoso, você se sente mais capaz. Aquilo te dá força para você realizar novas coisas. Mas toda vez que você só está fazendo coisa urgente, você só está apagando incêndio, você só está corrigindo coisa errada, aquilo ali te desmotiva, você fica cansado, chega em casa arrasado, o dia parece que foi um peso na sua vida. Então, deixa eu dizer uma coisinha para você. Eu queria fazer um convite para você. A partir de hoje, tenha a sua listinha de coisas importantes. O que você precisa fazer já amanhã? Wellington, quando é que eu devo fazer a minha lista de coisas importantes do próximo dia? Anota aí. Você precisa fazer antes de deitar. Por que fazer antes de deitar, Wellington? Porque quando você faz a sua lista de coisas importantes antes de deitar, quando você está dormindo, o seu subconsciente está trabalhando para você, ele já vai planejando ali em função da sua decisão do dia anterior. Então, eu queria que você entendesse isso aqui. Na hora que você começa a concluir as tarefas importantes, o seu nível de energia aumenta, você fica mais produtivo, você não vai sentir cansado. Uma coisa eu aprendi com o tempo da Herbalife, galera, é que quando a gente enxerga o nosso trabalho, né, como algo estimulante, né, e a gente começa literalmente a fazer diferença na vida de outras pessoas, a gente se sente muito bem, né? Eu sinto que cada vez que eu faço uma live dessa e as pessoas perguntam, por que você... As pessoas estão me perguntando agora, eu estou aqui em Bogotá, né? As pessoas estão perguntando, você é maluco, é? Você está lá em Bogotá e você continua fazendo live, sabe por quê? Porque eu sei que uma live dessa pode fazer diferença na vida de alguém, que um dia alguém dedicou o tempo dele para me passar informações, para que me ajudasse a chegar onde eu cheguei hoje. Então, eu queria fazer um convite para você, é que você pegasse assim, pensasse no seu trabalho como se fosse um jogo de metas, né? E começa a estabelecer ali, começa a estabelecer pontuações para cada coisa. Entregar um convite, fazer um cliente novo, vale quantos pontos? Vale 10 pontos, né? Mandar uma mensagem para uma pessoa nova para criar network, vale 5 pontos, e aí você vai acumulando pontos, né? Fazer um cadastro de um distribuidor novo, galera. Eu vou preparar uma live pra gente aqui. Deixa eu ver que dia que eu vou fazer essa live. Eu vou fazer essa live no primeiro dia de julho. Eu não sei que dia que vai dar o dia 1º de julho, mas eu vou fazer uma live dia 1º de julho sobre plano de 90 dias. O que a gente precisa fazer em 90 dias para a gente conseguir resultados, né? Já nos 90 dias a gente se tornar altamente produtivo. Então se prepare que no dia 1º de julho a gente vai fazer essa live aí. Eu já vou anunciar lá com semana, com antecedência, para você se programar, Claudinei, olha primeiro para mim aí, Claudinei, que dia que vai dar 1º de julho. Eu vou fazer uma live dessa e vou falar o que fazer nos primeiros 30 dias, o que fazer nos segundos 30 dias e que vou fazer nos terceiros 30 dias, e a gente vai sair daqui com um plano pronto que vai atender todo mundo, independente de qual método, independente de operação, independente com qual sua atividade, pode ser médico, advogado, engenheiro de casa. Segunda-feira, então já está certo aí, segunda-feira, 1º de julho, a gente vai estar fazendo uma live sobre plano de 90 dias, e aí nós vamos ter julho, agosto e setembro, galera, e nós vamos sair daqui em setembro muito poderoso, para outubro, novembro e dezembro, a gente fazer os melhores meses da nossa vida. Mas quando você entende isso aqui, eu queria que você entendesse, quando você começa a entender, né, o jogo das metas aqui do seu dia a dia como uma pontuação, eu queria que você vai ver que daqui a pouco você vai falar assim, caramba, fazer um cliente novo vale 10 pontos, por exemplo. O que você precisa todo dia é correr atrás de cliente novo. Fazer uma apresentação de negócio vale 15 pontos. Então vou trabalhar em cima de apresentação de negócio. Mas você precisa se pontuar. O que não pode é passar o dia inteiro e quando você soma lá, você fez 0 ponto. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Saia dessa live aqui hoje com algumas decisões tomadas. Eu queria que você pensasse no tempo que você tem, que você desperdiça.
Eu vou fazer uma pergunta que eu fiz lá no início da live. E a pergunta no início da live é: vamos imaginar que o seu tempo fosse algo muito precioso que você tem. O seu tempo fosse como se fosse uma joia rara. O seu tempo fosse como algo que valesse milhões. Você pegaria isto que você tem, que vale milhões, e daria para qualquer pessoa? Para uma pessoa que não se importa com você? Com uma pessoa que está pegando aquilo que você tem de precioso e está jogando fora? Essa é uma pergunta que eu queria que você fizesse para você nessa live. O que você está fazendo com algo precioso que você tem? Para quem você está dando esse algo precioso? Na hora que você pensa no seu tempo como dinheiro, né? Sabe o que vai acontecer? Você vai começar a valorizar cada minuto que você tem. Que eu tenho certeza que você não é uma pessoa que pega uma moedinha de 5 centavos e joga fora, uma moedinha de 10 centavos e joga fora. Ah não, R$1 é muito pouco, vou jogar fora. Não, eu tenho certeza que você valoriza o dinheiro que você tem. Se você passa na rua, eu sou assim, eu não sei você, eu passo na rua e tem uma moedinha de 10 centavos no chão, eu pego ela, coloco no meu bolso ali. Para mim 10 centavos é muito dinheiro, né? Então eu queria saber o que você tá fazendo com o seu tempo. E para a gente já chegando na reta final da nossa live, eu queria que você defina o que você vai fazer agora, a partir de agora, nos próximos 10 minutos. Hoje, já define. A live acabou, defina aí o que você vai fazer nos próximos 10 minutos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existem milhões de coisas que a gente pode fazer nas nossas 24 horas, né? Deus dá de presente para a gente 24 horas. E a pergunta é: o que você está fazendo com essas 24 horas? Galera, deixa eu dizer uma coisa para você. Se Deus confiou isso para mim e para você, o que a gente precisa é descobrir qual que é a maneira mais eficiente para eu usar essas 24 horas. E a maioria de nós usa o nosso tempo de forma errada. E sabe o que acontece ainda? Por a gente usar o nosso tempo de forma errada, sabe o que a gente fala no final do dia? Ah, hoje eu não consegui fazer nada, hoje eu estou uma pessoa sobrecarregada, eu estou com muita coisa para fazer e pouco tempo. E sabe o que acontece? A gente começa a acumular trabalho, e quando eu acumulo trabalho, no outro dia eu não vou conseguir fazer as coisas importantes. Sabe por quê? Eu vou ter que fazer as coisas urgentes que eu não consegui fazer. E eu estou falando isso para você, não sei qual a sua atividade, se você trabalha com Herbalife, ou se você é médico, advogado, engenheiro, não sei, uma coisa eu sei: na sua empresa, na sua casa, em qualquer área da sua vida, ou você está ganhando ou você está perdendo. Não tem esse negócio que eu estou empatando, ou você está ganhando ou você está perdendo. Tudo aquilo que você deixa de acumular, tudo que você deixa acumular ali, acaba formando uma pilha. E essa pilha realmente se transforma numa montanha. E se você... Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. As coisas vão acumulando. É que nem poeira na nossa casa. E se você não está fazendo o que precisa fazer no tempo correto e está desperdiçando o seu tempo, as coisas vão acumular e você não vai produzir. Deixa eu dizer... É importante a gente entender isso, alguns conceitos, né? E não adianta a gente ficar, às vezes, fazendo drama, né? Reclamando. Ah, não, eu preciso, na verdade, tirar umas férias. Tem gente que acha que se tirar umas férias, a pessoa vai colocar a vida dela em dia. E não coloca a vida em dia quando você tira as férias. Galera, o problema pode agravar mais. É bem provável que se você tirar as férias, vai continuar sobrecarregado. Galera, anota aí: férias não fazem milagre. Eu quero dizer uma coisinha para você: férias não fazem milagre, mas disciplina e organização fazem. Então, eu quero encerrar essa live de hoje para vocês, dizendo para você: comece a analisar o que você está fazendo com algo tão precioso que você tem. Se pergunte, tá? Toda hora que você estiver fazendo uma ação, não importa. Agora, nessa live agora, você se pergunte: vem cá, isso que eu estou fazendo agora está me levando mais próximo dos meus objetivos, dos meus sonhos, das minhas metas? Isso que eu estou fazendo agora vai me ajudar a realizar aquilo que eu quero? Se pergunte o tempo todo. Porque às vezes a gente não se pergunte, a gente começa a fazer as coisas e vai fazendo, e a gente acaba que não produz. Uma pessoa ocupada, ela não é uma pessoa produtiva. Anota isso aí: pessoa ocupada não é uma pessoa produtiva, né?
Eu sou um cara que eu tenho 300 mil ideias no mesmo dia. Então, eu tenho que me policiar, a minha mulher tem que me policiar, senão é muita coisa que eu quero fazer ao mesmo tempo. E a gente precisa sair dessa live aqui com esse sentimento de eu preciso organizar o meu tempo, eu preciso administrar bem meu tempo. Porque ou eu estou aprendendo, ou eu estou crescendo, ou eu estou atrofiando. Então, galera, amanhã não vai ter live, porque 8 horas da manhã no horário de Bogotá, 10 horas da manhã aí, eu vou estar fazendo uma viagem para conhecer um local chamado Catedral do Sal. A gente vai ficar o dia inteiro lá, a gente está indo 2 carros com 26 pessoas aqui, brasileiros que estão aqui na Colômbia. Então amanhã não vai ter live, sexta-feira também não vai ter live, que já começa os treinamentos da Herbalife. Sábado, domingo a gente não faz live e segunda eu vou estar desembarcando em São Paulo. Então anote aí, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda, 5 dias sem lives. Mas não se preocupe, se você quiser receber conteúdo, vai ouvindo os stories aí, que a gente vai colocando stories ao longo do dia aí, belezinha? Um abraço, fiquem com Deus. E deixa eu acabar logo meu Lift Off aqui. Que tenha um dia produtivo. Galerinha que já está em Bogotá, sugiro você visitar alguns espaços Vida Saudável. Tem lá na relação do Telegram os espaços Vida Saudável, belezinha? A gente vai subir essa live daqui a 1 hora, 1h30, a live já vai estar no YouTube. Fiquem com Deus e até a nossa próxima live, terça-feira, nem sei que dia que é, mas terça-feira, dia 25, terça-feira 25, tem a nossa live. Um abração, fiquem com Deus, tchau, tchau.